Boa tarde, meus amigos. Decidi fazer mais alguns vídeos sobre as cartas de Cristo. Eu pensei até em vestir a camisa de Jesus, mas cheguei à conclusão, para não criar essa característica de uma linha religiosa, né? No caso, muita gente liga Jesus à Igreja Católica, à Igreja Evangélica, e não é essa a minha linha. Eu me ligo ao Mestre Jesus, sem religião por trás disso, né? E como eu quero falar sobre as cartas que, ao meu ver, ele escreveu, cartas de Cristo, e que são, também ao meu ver, a informação mais importante que nós temos nesses últimos, 2000 anos, talvez, né? São as cartas que representam, ao meu ver, o retorno de Jesus. Mas dentro de tanto é que em inglês essas cartas são Christ Returns, Reveals Starting Truth. Então é uma informação nova e com um fundamento muito grande, que causa para você muita responsabilidade, mas que deve ser lida com calma, não tem jeito de ser lida como um romance, sim, tem que ser lida como uma informação filosófica muito importante. Dentro dessa ideia, eu decidi fazer uma seleção de 33 mensagens, já que eu li 5 vezes esse livro, meditei muito em cima, contendo as principais determinações que Jesus quis nos passar, seguindo a promessa que ele mesmo fez de voltar um dia a nós e nos dar informações importantes, né? E ele, como ele nega muitas das coisas que estão no Evangelho, que as igrejas adotaram, ele diz que muita coisa foi atribuída a ele de uma maneira, interpretando erroneamente o que ele disse há 2000 anos atrás nas Palestinas, só a gente lendo para entender tudo. Então, como nem todos tiveram essa oportunidade que eu tive de ler 5 vezes as cartas de Cristo, eu decidi escrever, selecionar, né? Escrever, copiando do livro das cartas de Cristo, umas 33 partes que eu achei importante. E hoje eu vou começar pela primeira das 33. Se der 33 vídeos, nós vamos fazendo um bate-papo aqui. O que eu vou fazer é pedir para cada um daqueles que nunca se inscreveram no canal do YouTube, Ilha do Futuro por Theo Mendes, que depois vai aparecer no próprio vídeo, eu pediria que se inscrevesse, desse o like lá para poder receber os futuros vídeos que eu vou fazer. Foram feitas, então, das 33 mensagens, esse livrinho aqui. Essa pasta, né? Contendo as 33 mensagens, por uma madre que hoje vive na Ilha do Futuro. Me ajudou a copiar, passar a limpo, e eu vou começar hoje, então, pela primeira das 33 mensagens, que é o conceito de reencarnação. Vou ler um pequenininho trecho que foi tirado das cartas, depois explicar um pouco com as minhas palavras. Jesus diz, então, nas cartas de Cristo, a reencarnação não é acidental. Ela é provinda de um plano consciente dirigindo a sua ação. O propósito é proporcional à alma, que realiza a sua jornada em muitas experiências diferentes, que ampliarão em conhecimentos terrenos a bagagem oculta da alma. Esse trecho foi tirado da carta 9, na página 445 do livro de bolso, que é esse livro que eu uso para ler. Se for no livro maior, tamanho maior, a página será um pouquinho diferente. Quando eu era jovem, cheguei a ser coroinha da Igreja Católica, na minha infância, né, antes da juventude ainda, e eu não acreditava em reencarnação. Lógico, a Igreja não permitia ter... As crenças da Igreja impedem a gente estudar a reencarnação. Hoje, eu não entendo a reencarnação como uma crença religiosa. Eu entendo a reencarnação como uma lei do universo. Sem a reencarnação, não tem como a gente atingir certos conhecimentos que precisam mais de uma vida para atingir
um grau de conhecimento necessário para enfrentar os problemas que nós temos nessa vidinha que o Pai nos deu, mas que é importante porque só através das vidas sucessivas é permitido o conhecimento de tudo isso que nos cerca, né? Essa natureza maravilhosa que Ele nos forneceu. E por isso eu adotei hoje, em vez da camisa de Jesus, um livro com um passarinho, que representa a energia do Pai. Porque o pássaro está na natureza, embora tenha uma evolução paralela à evolução humana. Como que eu vim acreditar na reencarnação? Antes de ler as cartas, eu passei por duas experiências muito fortes com duas pessoas que conviveram, que eu não vou citar o nome, para não... Embora uma seja a minha irmã, que faleceu, né? Ela mandou me chamar e perguntar por que Deus era tão mal que permitia que ela tivesse uma doença tão forte como ela tinha, diabetes infantil, e com quase 30 anos estava a ponto de... o rim não funcionava mais, totalmente cega. E eu, estudando vários livros, pude dar uma resposta para ela e provando para ela que Deus existia. Na época, o livro que me ajudou a fazer isso foi A Viagem de uma Alma, do autor Peter Richelieu. Quando eu terminei de contar a minha linha, por que eu pensava daquela maneira, que eu acreditava em Deus e acreditava que existiam vidas sucessivas, ela me conta um sonho que se repetia na vida, ao longo da vida, desses poucos 30 anos de idade, já que ela veio a falecer logo depois, e em que esse sonho dava a ideia que ela teria sido uma chefe indígena na linha que os indígenas chamam de pajé, né? Ela tinha sido um ser que dominava os indígenas e pedia que os indígenas caçassem os animais para que ela ficasse com a pele. E ela, com isso, causou a morte de muitos indígenas. Quer dizer, o que ela concluiu, por tudo que eu li para ela, expliquei para ela, que na realidade ela estava resgatando muito do que ela fez nessa vida, que ela causou a morte de muitas pessoas por ter necessidade de ter aquelas peles e mandar os indígenas caçarem, e os indígenas tinham medo dela, iam caçar, e muitos deles perdiam a vida. Então essa foi a primeira prova que eu tive das vidas sucessivas, da reencarnação, porque ela mesma, que não acreditava em nada, tinha esse sonho e entendeu que na realidade só podia ser uma vida anterior que ela teve, que estava resgatando. Por isso ela, com 29 anos, não aproveitou nada da vida, porque ela, com a diabetes que ela tinha na época, não tem o tratamento que tem hoje para diabetes, e ela sofreu muito e nunca pôde casar, nunca pôde ter filhos nem nada, e com 29 anos veio a falecer com menos de 30 quilos de peso. Quer dizer, uma vida totalmente dedicada a um resgate. Não como castigo de Deus, a própria consciência dela fazia com que ela entendesse que aquela vida que ela tinha tido anteriormente precisava ser resgatada. Essa consciência que o Pai nos dá, né, como Jesus explica nas cartas de Cristo, faz com que a gente venha em vidas sucessivas tentando resgatar os erros que cometeu nas vidas anteriores, onde a gente não tinha entendimento que o amor é a principal lei, não uma religião A, B ou C, seja importante para a gente entender isso, mas sim praticar o amor na sua vida, no seu dia a dia. Dentro dessa ideia, eu passei a acreditar mais certamente no conceito de reencarnação, que para mim, por enquanto, na época do falecimento da minha irmã, era simplesmente uma crença, mas não uma lei. Hoje eu entendo uma lei. Depois teve mais um fato com outra moça, que também passou por vários problemas de saúde, veio a falecer, e numa mensagem que a gente recebeu dela, ela dizia que ela estava resgatando uma vida anterior em que ela tinha cometido muitos erros, por isso que ela teve aquelas doenças e veio a falecer com pouca idade também. Mas independente desses dois fatos, né, tudo que eu estudei, eu aprendi que sem a ideia da reencarnação não tinha como a gente ser totalmente compreensível a vida que nós temos com as coisas que nos acontecem. Não tem maneira de um ser, numa única vida, aprender tudo o que precisa.
Por isso ele precisa de várias experiências. E Jesus explica isso nas cartas de Cristo, ainda bem que ele fala com o conceito das vidas sucessivas, que nós precisamos muitas vidas para aprender tudo que a gente vai passar e com isso ter noção dos conhecimentos, vamos dizer assim, espirituais, metafísicos, já que ele mesmo trata depois da física quântica na carta 5. Né? Então são conhecimentos que a gente só vai adquirindo com o tempo. Tanto é que muita gente hoje não acredita que Jesus ditou isso, porque não está preparado com os conhecimentos para assumir isso aqui como uma informação válida para mudar uma vida. Quando eu comecei a ler as cartas de Cristo há 5 anos atrás, hoje nós estamos no ano 2020, lá pelo ano 2014, 2015, eu também tive dificuldade de entender que era Jesus que estava ditando aquelas cartas, através de um canal inglês que mora hoje na África do Sul com 101 anos, e antes de entrar no retiro, que está agora totalmente, fez vários milagres semelhantes ao que Jesus fez na Palestina. Foi preparado por 40 anos na vida física e antes já tinha sido preparado no plano espiritual para poder que o ego não interferisse com as mensagens que Jesus queria passar. Escolheu essa pessoa, já que é previsto que ele não tem condições de voltar em forma física, em várias linhas espirituais, uma delas, uma linha que eu estudo, mas não considero uma religião, que é a linha espírita, né? Que filosofia espírita, por chamar de filosofia, não de religião espírita, onde Kardec, no seu último livro, A Gênese, diz que Jesus não tem condições de voltar em forma física e que voltará para julgar a todos nós, esse julgamento no sentido de consciencial, de acordo com as obras que nós fazemos e não de acordo com as nossas religiões. Então, dentro dessa filosofia, eu passei a entender as cartas de Cristo de uma maneira diferente, né? Primeiro, porque não é importante que o retorno dele aconteça para que a gente possa ter um entendimento do que foi dito há 2000 anos atrás, já que as religiões modificaram muito através das traduções, de várias coisas que os evangelhos foram atribuindo a ele. Por exemplo, um exemplo típico que ele cita, depois nós vamos fazer um vídeo sobre isso, é a questão da ressurreição. Ele disse que isso foi criado pela igreja e não por ele, não foi ele que disse que tinha ressuscitado. Ele simplesmente foi crucificado, realmente falou muita coisa que está, por exemplo, no Sermão da Montanha. Ele reconhece que a igreja nesse ponto mudou pouco, mas também tem muita coisa que foi atribuída a ele que não foi ele que disse. Então, como é que ele aparecia para os apóstolos após ter sido crucificado? Ele aparecia com o corpo espiritual, o que nós conhecemos hoje por corpo astral, né? E por isso ele podia ser visto, ele se transformava numa entidade com o espírito dele que podia ser visto pelos apóstolos. Então, o conceito da reencarnação é um conceito que deixa de ser uma crença religiosa, passa a ser um conceito, uma lei espiritual muito importante para que a gente possa entender quais são os aprendizados que nós temos que fazer ao longo das vidas. Dentro dessa ideia, a gente entende o que ele disse aqui, que não é acidental. Por que a reencarnação não é acidental? Porque ela é planejada. O espírito planeja, antes de assumir um novo corpo, com qual pai e qual mãe vai nascer, né? Para poder aprender com as dificuldades que aquele pai e aquela mãe está passando no plano físico. Ele escolhe, às vezes, os irmãos, se ele já não é o primogênito, né? E por isso a reencarnação é provinda de um plano consciente, quer dizer, a pessoa tem a consciência do que vai fazer. Pena que quando a gente entra no cérebro físico, o nosso espírito perde as recordações das vidas anteriores, até bom isso, para poder agir naquela vida sem a necessidade de ter tristeza pelos erros que cometeu em suas vidas anteriores, né? E dentro dessa ideia, a frase seguinte: o propósito é proporcionar à alma que realiza a sua jornada muitas experiências diferentes que ampliarão os conhecimentos terrenos e a bagagem oculta da alma. Isso só é possível através de várias vidas.
Mesmo, por exemplo, porque a minha esposa perdeu um irmão com 5 anos de idade, que foi ao afiar o pé numa botinha, tinha uma aranha caranguejeira e que veio a fazer com que essa criança falasse, que vida é essa de 5 anos? Aprende o quê em 5 anos? E terminou, e para onde vai esse ser? Né? Então, quando a gente passa a entender o conceito das vidas sucessivas, que é só entendido através da lei da reencarnação, a gente passa a entender por que pessoas vivem 90, 80, 50 anos, outros vivem 5 anos e outros vivem alguns meses, porque nascem com uma doença que causa uma experiência para os pais que tiveram aquela criança, mas essa criança volta depois numa outra vida para fazer um conhecimento mais completo. Então, dentro dessa ideia, né, a reencarnação só é viável se a gente passa a ler o livro das cartas de Cristo, que já na carta 1 fala em vidas sucessivas, de uma maneira de que o Pai é amor puro, que o Pai nos permite cometer os erros, porque nós vamos ter oportunidade de corrigi-los, e se não der para corrigir numa vida, outras vidas serão necessárias. Mas cuidado, que isso não significa que eu posso cometer todos os erros que eu quiser agora, porque eu vou ter outra vida para cobrir isso. Isso é complicado, né? Isso é muito... A filosofia disso nos mostra o seguinte, o aprendizado só vem se aos poucos eu começar a diminuir os erros que eu cometo. Então a responsabilidade que as cartas nos dão é, primeiro, que nenhum pastor, nenhum padre, nem mesmo nenhum médico vai me ensinar o que eu tenho que fazer nessa vida. Quem tem que fazer isso sou eu mesmo, com a minha experiência dos momentos que eu vou passando aqui. Dentro dessa ideia, a gente passa a entender essa natureza de outra maneira, começa a ver que o Pai está em tudo, está dentro de mim, está no ser que está me ouvindo, né? Então eu tenho que respeitar até as crenças que esse ser está tendo no momento, e tem que falar tudo que eu estou falando com o coração, com muito amor, porque eu não posso obrigar você que está ouvindo a acreditar que a reencarnação é necessária. Isso tem um momento certo para você passar por isso. As cartas, muitas pessoas que não acreditavam em reencarnação, não acreditavam nas vidas sucessivas, só passaram a aceitar depois que leram as cartas, porque Jesus fala com muito amor, com muita energia, todas as explicações que ele quer nos dar nesse momento que representa o retorno dele à Terra, já que ele não pode voltar em corpo físico. Dentro dessa ideia, eu vou passar para vocês os conceitos que eu separei das cartas para tentar dar a vocês uma continuidade desses conhecimentos para aqueles que não têm tempo de ler todo dia as cartas como eu tive, já que eu estava aposentado e podia ler com calma. Se vocês perceberem que isso é importante, nós vamos no vídeo seguinte falar de outros assuntos. Aqueles que estiverem inscritos no meu canal vão receber a comunicação do próximo vídeo. Eu espero fazer cerca de um vídeo por semana, com as informações que eu aprendi ao longo desses 78 anos de vida e principalmente com os conhecimentos que as cartas me trouxeram. Obrigado para vocês por esse momento que nós tivemos e que a gente possa se encontrar mais vezes e o que eu possa falar sempre com amor através das experiências que eu tive ao longo dessa vida. Namastê, até o próximo vídeo.